E nós estamos trabalhando nesse mês de janeiro com essa série chamada Maturidade, porque Deus quer que nós cresçamos. O desejo de Deus é que nós possamos crescer. Se você olhar para o seu filho pequeno e perceber que ele tem 5 anos de idade, e a idade dele, a alturazinha dele, ele tem 10 anos de idade, e a altura dele está uma criança de 2 anos, você vai levar ele no médico e fala, esse menino está doente, porque ele não cresce. Agora, quando a gente fala sobre maturidade, a gente não consegue perceber essas coisas direito. Nós gostaríamos que fôssemos assim, orássemos, mas você precisa crescer um pouco mais. E é isso que nós estamos falando nesse mês sobre maturidade. Hoje eu quero pensar com você, uma coisa que tem tudo a ver com a maturidade, é quando nós saímos da nossa zona de conforto espiritual. Quando alguém sai da sua zona de conforto espiritual, vocês vão entender o que eu quero falar com vocês nesse domingo. Eu quero começar contando uma história que eu ouvi recentemente, de um pastor. Eu tenho uma admiração muito grande por ele, um pastor lá de Brasília. Sempre quando ele prega, ele abençoa muito minha vida, Ricardo Barbosa. E ele contou uma história em uma das suas pregações, que me ajuda a entender um pouquinho o que eu pretendo falar sobre maturidade, essa ideia da gente sair da nossa zona de conforto. Ele conta que ele tinha um grande amigo, um amigo de mais de 30 anos de caminhada juntos. Eles eram muito próximos um do outro. E seu amigo, ele estava se divorciando, então ele se aproximou do seu amigo, e ele tinha muita liberdade com ele, 30 anos caminhando juntos, e ele ousadamente disse assim para o seu amigo, meu amigo, depois de passados quase 30 anos que nós convivemos, você piorou, em quase todos os quesitos. Você hoje é mais rico do que eu te conhecia antes, mas você hoje é um pior marido, um pior pai, um pior crente. Você é tudo de pior. O que aconteceu com a sua vida? Todos os livros que você leu, todas as escolas dominicais que você participou, todos os cultos que você celebrou, todos os sermões que você ouviu, todos os cursos que você praticou, tudo isso que você fez nesses 30 anos, fizeram de você uma pessoa pior. O que aconteceu com você? Você hoje é mais materialista, mais cínico, mais falso, mais mentiroso. Você piorou. Essa história aconteceu, queridos. O pastor contou isso numa pregação dele, de um amigo dele. E quando eu ouvi essa história, eu fiquei pensando comigo, como é que alguém, depois de 30 anos, numa igreja, pode piorar, pode se tornar mais infantil, mais imaturo. Talvez eu não saberia dar a resposta precisa para essa pessoa. Mas uma coisa eu tenho aprendido, queridos. Uma coisa eu tenho aprendido que faz com que as pessoas piorem. Que elas parem de crescer, que elas não amadureçam mais. Simplesmente quando elas ficam do mesmo jeito. Quando elas se paralisam. Quando elas entram num estado de estagnação espiritual. Quando elas se acomodam, quando elas não querem mais sair da sua zona de conforto. Eu não tenho dúvida de que os grandes prejuízos para todos os cristãos é a chamada acomodação espiritual, ou o que eu estou chamando de zona de conforto. Queridos, parece que para muitos, o seu tempo de oração tem sido cada vez pior e menor. Parece que para muitos, o seu tempo de oração, melhor dizendo, está bom. O seu conhecimento de Deus, depois de 30, 40 anos, está bom. A sua vinda à igreja, depois de 30, 40 anos, está do mesmo jeito. O seu comportamento está igual ou pior. A sua vida espiritual está do mesmo tamanho. Eu acredito que um dos grandes equívocos do nosso tempo, e que tem gerado muitos cristãos desinteressados,
desanimados, materialistas, egoístas, conformados, consumistas, individualistas, avarentos, mundanos. Não é porque eles estão cometendo grandes pecados, não é porque eles estão se envolvendo em adultério, não é porque eles estão roubando, não é porque eles estão mentindo, é porque eles não estão fazendo nada. Eles estão estagnados, eles estão confortáveis, eles se acham confortáveis com a sua vida, com a sua intimidade com Deus, com o seu conhecimento de Deus. Isso para mim é ponto pacífico para dizer que o cara vai piorar. Porque, queridos, Deus quer que nós cresçamos. Deus quer que nós cresçamos. Você não precisa cometer grandes pecados para depois de 30 anos você estar pior. Basta você ficar do mesmo jeito. Basta você vir à igreja do mesmo jeito. Basta que todo domingo o culto para você seja uma mera atividade semanal, que se tiver uma outra programação você encaixa lá. Basta fazer com que a sua vida de oração continue a mesma coisa. Os seus pedidos de orações continuem a mesma coisa. Isso é ponto suficiente, queridos, para a pessoa piorar. Piorar. É triste dizer, meus irmãos, mas hoje, é triste dizer o que eu vou falar aqui. Muita gente envelhece, mas não se torna sábio. A cabeça fica branca, mas ele não fica sábio. Ele só envelhece. E minha pergunta é, onde é que estão os anciãos das nossas igrejas? Hoje nós temos pessoas idosas, mas nós não temos mais pessoas sábias. Temos idosos que reclamam, resmungam, são pessoas complicadíssimas, dificílimas. O que será que aconteceu depois de tantos anos? Depois de tanto tempo envolvido com a igreja, que parece que quando envelhecem, se tornam piores. O que acontece, queridos, com casais que à medida que o tempo passa, ao invés deles melhorarem, eles pioram? O que será que o Evangelho tem feito na vida desses? De que maneira nós temos interpretado e respondido aquilo que Jesus fez? Eu creio que uma resposta para nós está no que Pedro nos disse, na sua segunda carta, no finalzinho da sua carta, antes de Pedro encerrar a sua carta, eu creio que ele olha para os seus irmãos, aquela carta que ele escreveu para os seus irmãos, e ele olha para eles e fala assim, vocês precisam crescer. Eu queria que você lesse comigo, 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 18, eu vou ler o versículo par, e por favor, leia os versículos ímpares até o final de 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 14 a 18. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e os instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre. Amém. Algumas coisas que nós precisamos jogar a luz primeiro sobre esse texto para a gente poder compreender, e dentro do tema sobre maturidade, a gente saindo da nossa zona de conforto, o que nós podemos aprender com esse pedido de Pedro para que os crentes cresçam, para que nós possamos nos tornar
no final da nossa caminhada, pessoas com cabeça branca, mas sábios. A primeira coisa que a gente tem que perceber aqui, qual que é o ambiente que Pedro está escrevendo. Se você perceber, o ambiente dele, um deles é a volta de Jesus. É a expectativa da volta de Jesus. Ele diz aí no versículo 14, 15, diz assim, enquanto esperam essas coisas. Ele tinha falado antes sobre a volta de Jesus. Enquanto vocês esperam a volta de Jesus. E no versículo 15 ele fala assim, enquanto vocês esperam a paciência do nosso Senhor. Isso tudo tem a ver com respeito à volta de Jesus. Havia, meus irmãos, no tempo do apóstolo Pedro, alguns, quando Pedro escreve a sua carta, dizendo o seguinte, Jesus está demorando demais vir, hein? Se você ler os versículos anteriores, ele vai falar isso, Jesus está demorando demais a aparecer. O que ele anunciou não está acontecendo. O mundo continua do mesmo jeito, as guerras continuam aí, as brigas continuam aí. Jesus não está voltando de forma nenhuma. A expectativa, queridos, da volta de Jesus, na vida daqueles cristãos e na nossa vida também, deveria gerar um desejo maior para a nossa vida, pela pregação do Evangelho, um desejo maior pelo crescimento espiritual. Foi isso que tanto Pedro quanto Paulo, eles sempre escreveram quando falaram da volta de Jesus. Por exemplo, olha o que Paulo escreveu em Romanos 13, se referindo à volta de Jesus, e eu convido você a ler comigo, que você vai ler eu vou ler o ímpar, você lê o par. Ele está falando sobre a volta de Jesus, ele está dizendo assim, qual deve ser a nossa postura para com a volta de Jesus? E digo isso a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Tanto Paulo, quanto Pedro, quanto Jesus, com respeito à volta de Jesus, eles sempre disseram o seguinte, os cristãos, eles precisam estar vigiando, eles precisam estar preparados cada vez mais para a volta de Jesus, eles precisam ser servos fiéis e prudentes, eles precisam fazer com que o talento que Jesus entregou para eles precisam trabalhar para multiplicar esse talento, eles não deveriam estar envolvidos em negócios desses mundo, eles não deveriam estar acumulando tesouros aqui no mundo, mas tesouros nos céus. Sempre quando falava da volta de Jesus, a expectativa na vida dos cristãos sempre foi essa. Era para eles e é para nós. A salvação, Paulo escreveu lá atrás, a volta de Jesus está mais perto agora do que no princípio cremos. Como Paulo está dizendo, portanto, vocês têm que pensar na vida de vocês, como vocês estão vivendo. E é isso que Pedro fala aqui. Nós devemos viver hoje, querido, de tal modo que quando Jesus voltar, possa nos encontrar em paz, sem culpa, imaculados, crentes do começo ao fim, apegados a Jesus Cristo do começo ao fim, mais comprometidos com Jesus, mais comprometidos com a pregação da palavra, mais comprometidos com o reino de Deus, mais comprometidos com conversão de almas, com a justiça do reino de Deus. É assim que Jesus quer que a gente viva hoje, até que Ele volte. É dessa forma que Ele quer, é assim que Ele quer ver os cristãos hoje. Porque nós, queridos, devemos viver na expectativa da volta de Jesus. E eu sei que muitos hoje continuam com a mesma pergunta que fizeram para Pedro. Cadê então? A Bíblia não fala que Jesus voltou, tivemos 2 guerras mundiais, tivemos tanta coisa e nada. Já houve guerra, já houve grandes terremotos, o amor continua esfriando e Jesus continua não voltando. Muitos continuam com o mesmo pensamento. E muitos, queridos, ainda continuam vivendo como foi no tempo que Jesus disse. Quando Jesus estava falando da volta de Jesus, ele pegou a história de Noé e disse assim, foi como nos tempos de Noé. Noé estava construindo uma arca, demorou 100 anos para construir uma arca. As pessoas iam passar ali, zombar de Noé e rir da cara dele, porque não viam uma gota d'água caindo dos céus. Uma arca daquele tamanho. E Jesus toma essa história para dizer que foi como nos tempos de Noé. Noé estava construindo a sua arca, até que Noé entrou na arca e fechou a porta. E acabou. Assim será na volta de Jesus.
E quando Jesus falou sobre isso, ele diz que as pessoas passaram para beber, para farriar, as pessoas passaram para se divertir, para aproveitar a vida. Porque que adianta isso? Que bobagem é essa, não é? Que bobagem é essa da volta de Jesus? Então Pedro está nos alertando, dizendo como nós precisamos viver hoje, na expectativa da volta de Jesus. E essa expectativa tem que gerar em nós um desejo enorme pela volta de Jesus. Mas acontece o seguinte, muitas vezes, pelo fato que Jesus está demorando a voltar, o que tem acontecido com a vida de muitos é uma certa apatia, um certo amortecimento no crescimento espiritual, porque parece que a palavra de Deus não vai se cumprir, parece que nós passamos a buscar o nosso conforto espiritual, e nós passamos a nos acomodar com a nossa questão espiritual, porque Jesus está muito longe de voltar. Eu creio, queridos, eu creio. Se você soubesse hoje, que Jesus vai voltar hoje meia-noite, eu acho que tem muita gente aqui que ia fazer outra coisa. Muita gente. Uma vez nós perguntamos isso para a escola dominical, perguntamos à turma, assim, se Jesus voltasse agora, o que você ia fazer? Ah, Renato, eu ia orar mais, eu ia pedir perdão a Deus, porque o troço está feio. Aí eu falei assim, aquilo que Lutero falou, eu plantaria uma árvore. Eu plantaria uma árvore, aguardando a volta de Jesus Cristo. Queridos, a volta de Jesus deve gerar isso em nós, mas pelo fato dele demorar, pode gerar um certo amortecimento, uma certa apatia. E o que Pedro pede aqui? Para a gente não cair nessa apatia, nessa zona de conforto. Pedro diz aí, no versículo de número 15, ele diz assim, empenhem-se, se empenhem. O desejo de Pedro aqui em se empenhar é que nós precisamos olhar com esperança. E essa esperança naquilo que Jesus prometeu deve gerar em nós uma vida de santidade. Deve produzir em nós um desejo maior por Jesus. O cristianismo, queridos, eles têm a sua base na ideia de que aquilo que você acredita afeta a maneira como você vive, afeta a maneira como você se comporta. Há um elo muito forte entre aquilo que você vive, entre o seu comportamento e aquilo que você crê. Presta atenção, querido. Se as suas esperanças estiverem presas à terra, sua vida vai ser igualzinho a de qualquer pessoa. Você vai viver como qualquer pessoa imoral vive. Como já dizia C.S. Lewis, os homens que mais fizeram na terra não foram aqueles que tiveram seus olhos na terra, mas aqueles que tiveram seus olhos nos céus. Foram os homens que mais fizeram na terra. Os cristãos verdadeiros buscam de fato se conformar ao seu Salvador, para que aguarde a volta de Jesus, crendo na palavra de Deus, vigiando, buscando, ficando longe do pecado, deixando que o Evangelho possa tomar o seu coração, e ele viver assim. É assim que nós temos que viver, queridos. Não é pelo fato que Jesus está demorando, eu vou curtir a minha vida, eu vou aproveitar a minha vida, eu vou viver aqui de qualquer maneira, e não me importa com isso, porque afinal de contas eu sou um eleito mesmo, eu fui predestinado por Deus, e vou viver a minha vida assim. Quando Jesus voltar a gente conversa. Não é isso, queridos, que a Bíblia nos fala. A Bíblia nos fala que nós temos de fato que permanecer firmes em Jesus Cristo, para que quando Ele se manifestar, nós tenhamos confiança e nós não saiamos nesse dia envergonhados. É assim que Pedro enxerga que nós deveríamos viver. Mas tem muita gente que pensa o seguinte, gente, o que a Bíblia falou não é tão assim não. Então eu vou aproveitar a minha vida, vou curtir. Isso só gera uma apatia espiritual, faz com que a gente não saia da nossa zona de conforto em todo o tempo, queridos. Os homens que colocaram as suas esperanças na volta de Jesus, eles viveram sim, com vida mais santa e vida mais atraente. Viveram justamente do jeito que Jesus estava querendo. Sabe por quê, queridos? Porque eles passaram a gastar o seu tempo, passaram a gastar o seu dinheiro, não consigo mesmo, porque o olhar dele é sobre a expectativa da volta de Jesus Cristo. É isso que ele espera de cada um de nós. Portanto, queridos, eu digo que uma coisa que tem levado muita gente à imaturidade é essa ideia da apatia, principalmente com respeito às coisas que estão acontecendo, que estão canalizando para a volta de Jesus. O que Pedro está dizendo aqui para nós é que, nesse texto, em que estado é a pergunta que ele faz? Em que estado Jesus vai te encontrar quando voltar? É isso que ele está dizendo no texto. É essa pergunta que ele está fazendo para nós. Como é que Jesus vai te encontrar quando ele voltar?
Meu amigo, você precisa fazer essa pergunta para você mesmo. Você precisa fazer essa pergunta para você mesmo. E não venha com aquela idiotice para o meu lado, dizendo assim, não, Jesus me ama. Jesus me ama, eu sou de Jesus. Não me importo muito com essas coisas, vou curtir minha vida porque Jesus me ama. Se você vive de qualquer jeito, você ainda não entendeu o amor de Jesus por você. Portanto, queridos, o que Pedro está chamando nossa atenção aqui é, a volta de Jesus está na nossa frente. Como é que você tem que viver agora? Não em apatia, mas crescendo, buscando amadurecer mais na sua vida, na sua fé em Cristo Jesus. Segunda coisa que aparece nesse texto, que Pedro nos dá nos fala sobre o seu tempo. Ele fala que naquele momento havia muitas heresias bíblicas. Olha o que diz aí os versículos, eu separei um pouquinho, queria que você lesse. Diz aí, os ignorantes e instáveis torcem, como também fazem com as demais escrituras. Não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais. O que Pedro está dizendo é que no seu tempo, a verdade das escrituras estava sendo distorcida por gente ignorante, por gente instável. Uma das verdades bíblicas que eu creio que estava sendo distorcida naquele tempo, e também tem sido distorcida nos nossos tempos, porque ele faz referência a Paulo, é com respeito ao fato de que é só Jesus que salva. A salvação é só por meio da fé em Cristo Jesus. A salvação não é por meio das obras. A salvação não é por meio do esforço. Essa verdade sempre, desde a história, sempre foi distorcida. Queridos, deixa eu abrir um parênteses aqui para falar um negócio que tem me preocupado. Tem muita gente, é muito crente, que eles olham para o seu pai, para o seu filho, para os seus parentes. Eles não são cristãos, mas são boas pessoas. São pessoas honestas, pessoas trabalhadoras. E muitos familiares já não falam de Jesus para eles. Eu fico me perguntando, será que de fato as pessoas acreditam que elas vão ser salvas porque são boas? Será que nós também acreditamos que os nossos parentes vão ser salvos porque eles são bons? Essa verdade tem sido distorcida desde a época do apóstolo Paulo até os dias de hoje. Essa é a maior mentira que se prega para o ser humano. Quando Pedro diz aqui que ele estava vivendo no meio de heresias bíblicas, é isso que ele está querendo dizer. Muita gente estava distorcendo as escrituras, distorcendo o evangelho, trazendo uma verdade, uma mentira que de fato não era verdadeira. E por causa disso, queridos, esse ponto foi o ponto mais perseguido no tempo do apóstolo Paulo. Paulo, quando ele pregava sobre a justificação pela fé, dizendo que o ser humano, para ser aceito por Deus, para ser perdoado por Deus, era por meio da fé, não por meio das obras. Até mesmo entre a sua comunidade cristã, quando ele escreve aos Gálatas, houve uma certa discórdia com respeito a isso. Porque alguns diziam, não é só a fé em Jesus Cristo, é a fé mais o meu esforço, é a fé mais as minhas obras, é a fé mais a circuncisão. E Paulo tem que combater esses falsos ensinos que têm enganado a vida de muita gente. Pedro está aqui no meio de distorção das escrituras, de uma forma muito presente nos seus dias. E às vezes, queridos, eu fico preocupado com uma coisa, sobre essa questão de distorção das escrituras. Porque quando nós distorcemos as escrituras, o que eu quero dizer é que a ideia que passa na nossa cabeça é que nós podemos viver de qualquer jeito. Você pode viver de qualquer jeito, porque Deus é um cara legal. Deus é um cara bacana. Deus é um amor, Deus é aquele paizão, sabe aquele paizão? Sabe aquele paizão molengão? Que chegou para o filho e falou assim, meu filho, se você estudar, se você ralar, se você se dedicar, se você se esmerar, final do ano, papai vai te dar uma moto 0 bala. O moleque não estuda, o moleque sai na farra, o moleque sai com os amigos, bebe toda, gasta a grana do pai. No final do ano, papai, coração mole, né? O pai, não passei na faculdade, pai. Aí... meu filho, dá um abraço no papai. Meu filho, a chave da moto está aqui. Queridos, Deus não é assim não. Um Deus que parece um banana. Tem muita gente que se relaciona com Deus assim. Vive de qualquer jeito, não se importa com o que pensa, com o que fala, onde vai. Não se importa com a sua vida. Não se importa em buscar mais de Deus. Não se importa em crescer mais. E depois tem gente assim, papai, me ajuda aí. Queridos, Deus não quer esse tipo de relacionamento. O que Ele quer é que a gente cresça, que a gente amadureça na nossa vida. É por isso que Pedro está preocupado com esses falsos mestres, porque eles distorcem as escrituras. Eles distorcem a verdade das escrituras.
eles usam a Bíblia para justificar suas vidas imorais. Você já encontrou gente assim, que usa a própria Bíblia para justificar os seus próprios pecados, a sua vida imoral e mesquinha? É isso que Pedro está dizendo aqui. Pedro está dizendo que naquele tempo ele estava lutando contra erros doutrinários, que estavam enganando as pessoas, que estavam levando as pessoas a uma ignorância sobre Deus, e pior, a um comportamento que não agradava a Deus. Eu acredito, queridos, que nós convivemos com a mesma coisa. Eu nunca vi uma propagação de tanta mentira pela televisão e pela internet. Eu nunca vi. Um dia desse eu estava contando, eu não sei, me ajuda aí, canal fechado deve ter mais de 20 canais chamados religiosos. Você vê de tudo naquele lugar. E pode reparar, está todo mundo falando de Jesus. Todo mundo fala de Jesus. Pode ser qualquer programa, até LBV, que é um programa espírita, fala de Jesus. Queridos, Pedro está preocupado com isso naquele tempo, e nós também devíamos ficar preocupados com isso, com essa propagação de erros e mentira, que engana as pessoas, que deturpa a verdade de Deus, que promete o céu na terra, que fala para a pessoa se esforçar, para fazer a campanha, para melhorar aqui, melhorar acolá, porque Deus vai mudar a sua vida. Querido, isso é uma mentira. O compromisso de Deus é com a nossa santidade, com a nossa fidelidade para conosco. O compromisso de Deus não é botar dinheiro na sua conta não, querido. O compromisso de Deus é fazer você mais crente, mais fiel, mais temente a Ele, porque isso vai mudar dentro da sua casa, vai mudar seu comportamento, vai mudar tudo. Pedro aqui, queridos, ele pede aos seus irmãos, para que eles fiquem prevenidos. Versículo 17 diz aí, Pedro diz assim, tenham cautela, tomem cuidado, portanto, amados, sabendo disso, guardem-se, para que não sejam levados pelo erro. Eu acredito que quando você está viajando de carro, se você pesquisa na internet, lá no seu celular, ou se você ouve pelo rádio, de que houve um acidente a 100 metros da sua frente, ou a 1 quilômetro da sua frente, e o cara avisou que caiu um caminhão de óleo, a pista está toda molhada, eu tenho certeza que você não pode dirigir do mesmo jeito. Você é maluco se continuar com a mesma velocidade. Você vai ficar totalmente armado, prevenido. Você vai ficar mais atento às placas. Você vai ficar mais esperto. A sua atenção vai ser redobrada. É isso que Pedro está pedindo aqui para os crentes. Debaixo de tanto ensino errado, fiquem alertas. Sejam mais cautelosos. Aprendam a ouvir de fato a palavra de Deus. Não se deixem levar por qualquer besteira. Não se deixem levar por qualquer cara que põe terno e gravata. Não se deixem levar por qualquer pessoa que fala que é de Jesus, que fala que fez isso, que fez aquilo. Não se deixem levar. Fiquem alertas. Pedro aqui, queridos, ele podia falar isso sobre erros. Porque ele teve na vida dele a própria experiência de cair numa armadilha. Ele mesmo negou o seu mestre 3 vezes. O que Pedro está dizendo aqui, que não há nenhuma desculpa, queridos, para complacência cristã, para a gente continuar do mesmo jeito. O que Pedro está chamando a nossa atenção aqui, é para que nós possamos ser cristãos mais experimentados, para que a gente não possa cair, para que a gente não possa cair no erro e no engano. A vida cristã, meu amigo, é como você andar de bicicleta. Se você parar de pedalar, a não ser que você trabalhe no circo. Não tem cara que fica parado na bicicleta no circo? Não é verdade? Mas se você parar de pedalar, se você parar de crescer, se você parar de buscar, se você parar, meu amigo, o tombo vai ser feio se você parar de pedalar. Pedro está dizendo, continue crescendo em Cristo Jesus, não retrocedam, saiam da zona de conforto, não retrocedam, não cruzem os seus braços, não se acomodem, não andem para trás, não façam isso que Pedro está dizendo. O que Pedro está dizendo, tenham cautela, tomem cuidado. Mas tem um negócio que você vai concordar comigo quando eu leio sobre isso. Porque quando nós estamos perante falsos ensinos, nós queremos nos armar de qualquer jeito. A gente vai estudar mais, a gente vai procurar saber respostas, a gente vai perguntar a alguém que sabe um pouco mais. Nós nos tornamos um bom defensor da fé cristã e ficamos todos armados para que alguém venha sobre nós tenhamos a resposta correta, para que nós coloquemos essa pessoa para correr, para que nós vençamos o argumento sobre essa pessoa. Mas tem um problema, porque há uma possibilidade muito grande da gente conhecer toda a verdade de Deus,
toda a verdade da vida, toda a verdade sobre a Bíblia, e mesmo assim sermos pessoas frias. Há uma possibilidade muito grande, eu e você conhecemos toda a verdade de Deus e não conhecemos a Deus. Há uma possibilidade muito grande de eu dar às pessoas todas as respostas corretas, eu refutar todos os argumentos errados, e mesmo assim eu não tenho intimidade com Deus. E eu creio que Pedro também está chamando a minha atenção para isso. Porque você pode ter a doutrina correta na cabeça, mas ela pode não estar no seu coração. Você pode ter a resposta correta na sua boca, mas as suas ações não são ações de amor. As suas ações não são ações de bondade. E eu creio, queridos, que nós podemos ser profundos conhecedores da verdade bíblica, mas se ficar só nisso, se ficarmos só nos bons argumentos, se ficar só na nossa cabeça e não descer no nosso coração, vai gerar estagnação, vai gerar conforto espiritual. Nós vamos sair daqui com o peito cheio de conhecimento da verdade de Deus, mas sem nenhuma experiência com Deus. Queridos, é possível. Isso é possível, as pessoas terem profundos conhecimentos sobre Deus e não conhecerem de fato a Deus. No tempo de Jesus, Jesus combateu com os maiores mestres do seu tempo. Eram profundos conhecedores do Velho Testamento, mas eles não conseguiam ver Jesus no Velho Testamento. Eles não se converteram a Deus, eram profundos conhecedores das Escrituras. Isso pode gerar na vida de muita gente estagnação espiritual, frieza espiritual, apatia espiritual, porque conhece a verdade, mas não deixa essa verdade descer o coração. É por isso que eu creio que Pedro, no finalzinho, no último versículo, ele fecha tudo dizendo assim, por favor, leiam comigo. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Só tem um jeito, meu amigo. Só tem um jeito. É através de um conhecimento pessoal de Jesus. É através do encontro pessoal com Jesus, com o Salvador, com o Senhor de tudo, que a vida cristã começa a ter desenvolvimento. Eu sei que você conhece muitas pessoas, elas não têm o nível de conhecimento que você tem. Elas não têm um nível de leitura que você tem. Elas não sabem ler inglês. Elas não sabem ler, elas nunca leram uma outra literatura cristã. Mas eles são crentes de fazer inveja a qualquer teólogo, a qualquer profundo conhecedor. Você olha para a vida deles, você percebe como eles cresceram, como eles se tornaram uma mãe mais madura, uma mãe mais crente, um pai mais parecido com Jesus, um marido mais parecido com Jesus, porque tem intimidade com Jesus, porque está crescendo na graça e crescendo no conhecimento de Jesus. Meu amigo, só tem um jeito para Ele mudar o nosso caráter, se nós conhecermos e crescermos na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Conhecer acerca de Jesus e conhecer de Jesus é aquilo que nos salvaguarda contra o falso ensino, contra as mentiras, mas também é uma das coisas mais valiosas para o cristão, é crescer na graça, é crescer no conhecimento de Jesus. Eu acredito, queridos, que crentes, quando eles são mais maduros na graça, eles não se acomodam, não tem como, a graça não deixa. Não tem como. Eles não param. Eles não cruzam seus braços. Queridos, não tem experiência mais profunda que conhecer Jesus. Não existe. Não existe. Não tem como. Não tem como. Não tem como você não ficar perto de Jesus e seu coração ficar aquecido por Ele. Não tem como você ouvir o que Jesus ouvir, ler, conhecer mais de Jesus, conhecer mais quem Ele é, e seu coração não ficar incomodado. Só fica não incomodado, estagnado, quem não está nem aí para Jesus. Quem transformou a vida cristã em religião, domingo após domingo. Não tem como, queridos. Eu acredito que quanto mais da graça e do conhecimento de Jesus em nós, mais nós amamos o nosso próximo, mais nós servimos o nosso próximo,
mais nós andamos uma milha a mais com o nosso próximo, mais nós descemos do nosso cavalo do orgulho e vamos dispor o nosso óleo, os nossos bens materiais, o nosso tempo para abençoar a vida de alguém. Mais nós amamos a nossa esposa como Cristo amou a sua igreja. Mais nós obedecemos os nossos pais e lhe entendemos. Mais nós ajudamos os nossos pais nas suas lutas. Mais nós abençoamos os nossos empregados. Mais somos justos e amamos o reino de Deus. Quanto mais da graça nós temos em nós, mais a justiça de Deus se parece em nós, na nossa vida. Nós somos pessoas que temos mais compaixão. Nós amamos menos o mundo, porque o nosso interesse é construir uma casa lá e não aqui. Não fazemos as coisas mais importantes da nossa vida, o dinheiro, os nossos interesses pessoais, egoístas, avarentos. Pelo contrário, nós utilizamos tudo isso para abençoar a vida das pessoas. Quanto mais as pessoas crescem na graça e no conhecimento de Jesus, mais elas vivem assim. Mais elas desejam Jesus Cristo, mais santos elas se tornam, mais humildes eles se tornam, mais bondosos eles se tornam. Eles não buscam as coisas pelos seus próprios interesses, e sim pelo interesse de outros. Eles não se matam por causa do seu dinheiro, por causa dos seus bens materiais. Eles não ambicionam aquilo que não lhes pertencem. Eles não brigam por mesquinharia. Eles não brigam por coisas pequenas. Quanto mais da graça em nós, mais parecido com Jesus nós vamos nos tornando. Mais parecido com Ele nos tornamos. Não entramos em disputas pequenas. Não queremos ser o mais forte, o mais rico, que tem um carro mais bonito, a família mais bonita, a família mais certinha, o filho mais inteligente, a casa mais bonita. Nem que eu moro num bairro melhor. Essas coisas não fazem parte daqueles que crescem na graça e no conhecimento. Essas coisas não fazem parte da sua agenda. Ele não tem interesse nessas coisas. A nossa paixão, queridos, daqueles que buscam crescer na graça e no conhecimento, é ver pessoas sendo abençoadas, é ver pessoas sendo bem-sucedidas. A nossa paixão é ver pessoas se rendendo a Jesus. É o seu reino crescendo. É o seu nome sendo exaltado. É aquele camarada que tem um comportamento horroroso, mas você decide abençoar a vida daquele cara, investir na vida daquele cara, pregar o evangelho para aquele cara, amar aquele cara e ver a sua casa e a sua vida transformada por essa graça que te alcançou. Quanto mais nós crescemos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, queridos, mais tempo nós vamos investir no reino de Deus. E menos tempo nós vamos investir no nosso próprio reino. Quanto mais da graça em nós, menos tempo nós gastamos com a gente mesmo, com os nossos divertimentos, com as nossas desculpas, que nós ficamos inventando para Deus, para dizer aquilo que nós deveríamos fazer e não fazemos. Quanto mais da graça e conhecimento nós temos de Jesus, mais nós usamos os nossos dons para abençoar as pessoas, para edificar o nosso irmão, para fazer com que ele se torne um marido melhor, para que possa abençoá-lo na sua caminhada. Mais nós buscamos servir a Deus, mais comunhão nós queremos com os nossos irmãos. Nós queremos mais do amor de Cristo em nós, queridos. Nós amamos a sua palavra acima de todas as coisas. É isso que Pedro está pedindo no finalzinho, quando ele fala assim, para a gente crescer na graça e crescer no conhecimento do Senhor Jesus. E quando nós enfrentarmos tribulações, a gente fala como o apóstolo Paulo: tua graça me basta. Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, mas a tua graça me basta. E como diz o salmista, a tua graça é melhor do que a vida. Muito melhor do que a vida. Eu creio, queridos, que é isso que o apóstolo Pedro está pedindo para nós. Isso significa que você vai ter que sair da sua zona de conforto. Você vai ter que parar de ser o mesmo cara que você é há 200 anos, há 10 anos, há 20 anos. Conhece um monte de coisa de Jesus, mas não muda nada. Para Pedro, o paradigma é Jesus. Para Paulo, o paradigma é Jesus. O apóstolo Paulo falava assim: meu alvo é Cristo.
eu me empenho para me parecer com Jesus. Eu quero me tornar mais parecido com Jesus. Sabe o que é o nome disso, querido? Se chama maturidade espiritual. É gente que não se conforma com o seu status da sua vida espiritual. É gente que fala assim, chega, estou há tanto tempo na igreja, sei tanta coisa, chega. Eu vou ser um cara com mais compromisso, eu vou ser um cara que vai procurar crescer mais, eu vou querer ser um cara para crescer mais. Eu queria deixar um exemplo para você aqui, queridos, de uma igreja que a Bíblia nos fala, que era uma igreja cheia de graça. Por incrível que pareça, eles eram pobres. Por incrível que pareça, eles estavam passando muitas tribulações, muitas dificuldades. Mas por incrível que pareça, quando eles ficam sabendo que tem os seus irmãozinhos que estão passando dificuldade, eles não têm nada. Eles juntam o que eles têm, que eles não têm nada para abençoar a vida dos outros. Paulo chama isso de graça. Lê comigo, por favor, 2 Coríntios, capítulo 8, versículos de 1 a 5. Eles foram além daquilo que eles tinham. Vamos ler comigo, gente? Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos, e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos, ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Eles suplicaram insistentemente. Isso me ensina um negócio fantástico, queridos. Que eles eram tão ricos da graça, que eles eram generosos. Você quer saber se um cara é um pouco mais maduro? Perceba se ele é generoso. Perceba. Eles não tinham nada. Deram além deles mesmos. O texto diz que eles viviam numa extrema pobreza. Mas neles transbordou uma generosidade. Esses caras estavam transbordando da graça e do conhecimento de Jesus Cristo. Queridos, é isso que Pedro está pedindo para nós. Só tem um jeito. Se você sair da sua zona de conforto. Mas essa história pode estar muito longe. Vou contar uma história mais perto. Uma história verdadeira. Que aconteceu com o senhor Jofre e a dona Otília. A dona Otília, ela foi fazer uma cirurgia de correção de pálpebra. Ela tinha uma pálpebra um pouco caída. E por alguma complicação, na hora da cirurgia, ela entrou em coma. E assim ela ficou. Depois de 3 meses, todos os seus órgãos vitais funcionavam perfeitamente. Mas ela continuava em coma. Ela foi levada para casa. O seu marido, o senhor Jofre, arrumou um quarto para ela. E assim ela ficou. E ele cuidava dela. Cuidava da sua higiene pessoal. E ele aprendeu até a tocar gaita. E todas as noites, ele tocava gaita para ela. Ele lia a Bíblia com ela. Ele orava com ela. E assim os anos foram passando. 25 anos. Ele fazendo isso com a dona Odília. Por uma questão, uma ironia que nós não sabemos bem. Algumas pessoas, melhor dizendo, chegavam para o senhor Jofre e falavam assim com ele: coloque a sua esposa num abrigo. Tem casas que tomam conta de pessoas assim. E depois você retorna à sua vida, vai tocar a sua vida para lá. E ele dizia assim: não, eu amo a minha esposa. Quando eu casei com ela,
eu a tomei para mim, eu tomei a minha esposa, eu prometi a ela e a Deus que eu cuidaria dela até o meu último dia de vida. E eu vou fazer isso com a maior alegria da minha alma. Ela é a pessoa que eu amo. E por uma ironia, nós não sabemos bem, ele faleceu primeiro do que ela. A história conta que ela foi para São Paulo, ela foi viver com uma filha, dali um ano seguinte, ela também faleceu. Eu fico pensando nessa história. Quem de nós não gostaria de ser amado assim? Quem de nós não gostaria de ser amado assim? Agora eu quero te fazer uma outra pergunta. Quem não gostaria de amar assim? Quem não gostaria de amar como o Sr. Jofre amou? Sabe por quê, queridos? Tem gente que por muito menos se separa, muito menos abandona tudo, por muito menos joga tudo a perder. Sabe o que eu entendo nessa história aqui do Sr. Jofre? Eu entendo uma coisa só. Alguém que entendeu a graça. Alguém que saiu da sua zona de conforto. E alguém que cresceu na graça e no conhecimento de Jesus. Eu quero concluir, queridos, essa fala minha. Quero concluir. Ser maduro, meu amigo, não é você ter sucesso. Maturidade não é um processo solitário. A gente só consegue ser maduro na igreja, no meio dos nossos irmãos, tendo que amá-los, tendo que se preocupar com eles, tendo que se importar com eles. É no meio da comunidade que a gente cresce. Maturidade não tem nada a ver com sucesso. Não está relacionada com sucesso. Maturidade não quer dizer que você é bem sucedido financeiramente na sua empresa, com dinheiro, que isso é sinal de que você é uma pessoa madura. Ser maduro não é ser um profissional brilhante. Aliás, é bom dizer que o nosso país está cheio de profissionais brilhantes, empresários extraordinários, artistas competentes, esportistas fantásticos, metidos em escândalos, numa vida afetiva que é um escândalo atrás de outro escândalo, pessoas pobres espiritualmente, emocionalmente, inclusive muitos pastores. São pessoas conhecidas, pessoas que nós olhamos de longe, essas pessoas nos impressionam por a coisa que elas conquistaram. Mas a maturidade não nos torna pessoas melhores, mais fortes do que outras pessoas, de forma alguma. Se alguém maduro, queridos, não é alguém que se mede em comparação com outras pessoas, mas ser maduro em Cristo Jesus é cultivar humildade, é cultivar mansidão, é cultivar justiça, é cultivar sabedoria, e cultivar todas essas virtudes é que vai trabalhando em nós para que a gente se torne alguém mais parecido com Jesus. Não é eu me comparando a alguém que me torna alguém maduro, pelo contrário. Como diz o apóstolo Pedro, nós precisamos crescer na graça e crescer no conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Só tem um jeito, meu amigo, se você sair da sua zona de conforto. Se você parar de dizer para você mesmo que sua vida com Deus está boa, que você é o cara. Você é o cara, sabe por quê? Porque Deus tem te abençoado. Eu sou o cara. Ah, Deus olha para mim. Você é o cara. Mas quando a doença te acomete, você fica louco. Quando você perde seus bens, você pensa em tirar sua vida. Quando acontece algum problema na sua vida, você não sabe o que você faz. Maturidade, queridos, é a gente crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Aguardando a volta de Jesus. Na expectativa de que quando Ele nos encontre,
nos encontre, como o apóstolo Pedro diz, irrepreensíveis. Nos encontre sem sujeira, nos encontre santos. Maturidade, queridos, é você sair da sua zona de conforto. Vou confessar um negócio para vocês, queridos. Estou 13 anos nessa igreja. Eu sei que um dia eu vou embora. E eu sei, Joãozinho, que vão continuar muitos do mesmo jeito, da mesma forma. Muitos não vão se importar mais, vão continuar do mesmo jeito. Vai vir outro pastor, muito melhor. Vai vir um outro pastor, o tempo vai passar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia da sua vida. Eu queria que você fechasse seus olhos, abaixasse a sua cabeça. Eu queria que nós orássemos nessa noite, pedindo que Deus nos visite nessa noite.